Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu resolvi filmar a aula num formato diferente. Eu acabei comprando um quadro e acabei colocando aqui alguns pontos importantes para vocês da nossa aula. Hoje, dia 21 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 5, a respeito da Revolução Americana. Bom, na última aula que nós tivemos na plataforma, eu comentei com vocês a respeito da Guerra dos 7 Anos, que é onde a Inglaterra se envolveu em conflitos com vários outros países, envolvendo até mesmo algumas colônias. Nessa guerra ela acabou saindo vitoriosa, mas apesar de sair vitoriosa, sempre que você entra numa guerra, até comentei com vocês, não tem como você entrar numa guerra e não sair endividado dessa guerra. Por mais que você tenha vencido, a Inglaterra acabou entrando e acabou se endividando. E quem que ia ter que arcar com as consequências desse endividamento seria os norte-americanos, os colonos norte-americanos. Então, por isso, que gerou até uma insatisfação com eles por conta desse aumento de impostos que foram criados, essas leis abusivas que a Inglaterra, que o parlamento inglês criou para os norte-americanos. A primeira delas, que nem eu comentei com vocês na última aula, foi a Lei do Açúcar de 1764. Essa lei permitia que os colonos só comprassem o açúcar que viesse diretamente da Inglaterra. A Lei da Moeda, foi proibida a emissão de dinheiro nas colônias. A Lei do Selo, toda publicação que tinha na colônia, até mesmo as cartas de baralho, tinham que ter o selo inglês, o símbolo da Inglaterra. Bom, assim, aqui no página 294, no segundo parágrafo fala, que essas leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 13 colônias, Ou seja, tirava toda a autonomia das 13 colônias. Isso gerava cada vez mais insatisfação. E unidos ao pensamento lá iluminista, que estava começando a refletir nas 13 colônias, esse pensamento de liberdade, Aqui na página 295, nós vamos falar sobre os problemas que ocorreram em Boston. Bom, a população das 13 colônias ficou bastante insatisfeita com as leis aprovadas pelo parlamento da Inglaterra, ou seja, essas leis geraram muita insatisfação nesses colonos norte-americanos. Essas imposições geraram uma série de manifestações e protestos contra o governo inglês em diversas cidades, além da instituição de boicotes à compra de produto inglês, ou seja, eles tentaram também boicotar que os colonos comprassem os produtos ingleses, mas não daria muito certo, não. Tipo assim, você é a colônia, você tentar ali disputar com alguém mais poderoso que você, que é a sua metrópole, Por enquanto ainda não dava pé, não tinha como você conseguir uma disputa, Na região de Boston, aqui no segundo parágrafo, em Massachusetts, esses movimentos foram intensos e reuniram um grande número de pessoas. Em 1770, durante um protesto, soldados ingleses atacaram os colonos, provocando mortes e deixando muitos feridos. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston. Esse é só um dos que de fato aconteceu, que a apostila retrata. Teve mais conflitos ainda, teve mais ataques por parte dos ingleses aos norte-americanos. E aqui fala, no finalzinho do segundo parágrafo, que ao longo dos anos foi considerado um acontecimento simbólico da insatisfação dos colonos com os ingleses e o início das manifestações a favor da autonomia política. Ou seja, esse acontecimento foi o que deu um boom para que, de fato, eles tentassem a sua autonomia política e tentassem conquistar a sua independência. Não é nada fácil você estar reunido com a população e, de repente, ingleses vêm e acabaram atacam os colonos, Foi uma situação bem complicada, Em 1773, a situação de tensão acabou se agravando ainda mais com a aprovação da Lei do Chá. Uma lei importante também aqui de 1773, ou seja, os colonos norte-americanos também só poderiam comercializar o chá com a Inglaterra. E o que os norte-americanos resolveram fazer? O que a colônia resolveu fazer de protesto? Essa legislação obrigava os colonos, a comprarem chá apenas de fornecedores da Inglaterra, ligados às companhias das Índias Orientais. Desse modo, os colonos tinham de se submeter aos altos preços da mercadoria, como as outras mercadorias também eram caríssimas, o chá também seria caríssimo, eles não poderiam comercializar com outro lugar, a não ser a Inglaterra.
sem poder participar do comércio internacional do produto. Para protestar contra essa medida, em 16 de dezembro de 1773, gravem bastante esse parágrafo, os colonos disfarçados de indígenas, eles invadiram o porto de Boston e atacaram os navios mercantis da Inglaterra. Mais de 300 caixas de chá foram jogadas no mar durante esse episódio, que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Ou seja, primeiro aconteceu esse massacre que ocorreu, né, em Boston. Em seguida veio que os colonos norte-americanos se vestiram de indígenas e acabaram atacando esse porto e jogando 300 caixas de chá no mar. 300 caixas era uma quantidade muito grande para a época. Bom, tudo isso, todos esses fatores foram levando cada vez mais, como eu falei para vocês, a insatisfação dos colonos, a vontade de conseguir autonomia política, de conseguir se libertar da metrópole, até que, aqui na página 296, nós vamos ver que a Declaração de Independência. Bom, como vimos, né, diversos episódios de conflito entre colonos e o governo inglês geraram insatisfação da população das 13 colônias. Considerando esse contexto e as ideias iluministas de liberdade, que eu falei para vocês, juntou toda essa questão do aumento de impostos, desse massacre, dessa falta de autonomia política, e os ideais iluministas se juntaram tudo e começaram a ganhar mais adeptos entre os colonos da América, né? Todos esses ideais foram ganhando cada vez mais pessoas. Claro que nem todo mundo tinha essa autonomia para protestar, mas a maioria das pessoas que tinham protestavam. Bom, no segundo parágrafo, para discutir tais ideais e analisar a situação de tensão com o governo inglês, representantes das 13 colônias se organizaram em duas reuniões em 1774 e 1775 na Filadélfia. É conhecido como o Primeiro Congresso Continental de 1774, onde os representantes colonos das 13 colônias foram se reunir com o parlamento inglês. Não teve uma solução, não chegaram em nenhum acordo. Depois ocorreu o segundo congresso, que ocorreu em 1775. A partir desse congresso decidiu que os colonos teriam que pegar em armas para que de fato eles conseguissem essa independência. Bom, aqui no segundo parágrafo fala, né? No segundo encontro tomaram uma importante decisão, com as 13 colônias declararam sua independência em relação à Inglaterra, afirmando que recorreriam a um conflito armado caso sua determinação não fosse aceita. Nessa ocasião, George Washington, um rico proprietário de terras, foi nomeado líder das colônias. O George Washington acabaria se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos. Para legitimar a decisão, foi aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias, documento em que os colonos reafirmavam a sua autonomia política em relação ao governo da Inglaterra. A declaração foi publicada em 4 de julho de 1776, feriado importante, né, norte-americano. Eles são bastante patriotas, comemoram bastante, né? Vocês podem perceber quando assistem algum filme. Essa data representou um marco na história dos Estados Unidos. A Inglaterra resistiu, né, militarmente, a decisão de independência das 13 colônias, e uma guerra que durou 6 anos, que nem eu falei para vocês. Não, a Inglaterra não sairia de boa, né, não queria dar independência assim de boa. Ocorreu que teve uma guerra assim, acabaram pegando em armas, conhecida como uma guerra de 6 anos, né. Os colonos enfrentaram muitas dificuldades nesse conflito, pois tiveram de combater o experiente exército inglês. Até então a Inglaterra era a potência do momento, né? Era a potência dos mares. Os Estados Unidos ainda não tinham autonomia nenhuma. Os Estados Unidos já conseguiram essa autonomia lá na Primeira Guerra Mundial, lá bem mais para frente, 2 séculos quase mais para frente. Até então a Inglaterra era que praticamente comandava o mundo inteiro, era a rainha dos mares, né? Naquela época, a França tinha o objetivo de enfraquecer o poder inglês, que nem eu já falei para vocês, a França e a Inglaterra sempre foram rixadas, sempre, até nesse período, elas tiveram alguns conflitos. E por isso a França acabou fornecendo apoio militar às 13 colônias, o que foi fundamental para os combates. Ou seja, a França e a Inglaterra eram brigadas, o que a França fez? Vou ajudar a inimiga da Inglaterra, as 13 colônias. Então, ofereceu, né, para ajudar nesse combate militar. Bom, aqui no último parágrafo, em 1781, após forte resistência dos colonos, a Inglaterra foi derrotada e expulsa da América do Norte.
2 anos depois, a independência das 13 colônias, agora Estados Unidos, foi reconhecida com a assinatura do Tratado de Paris. Bom, organizando o novo governo, aqui na página 297. Para dar estabilidade ao país independente, foi necessária a criação de uma Constituição que estabelecesse as principais leis e normas das instituições do Estado, ou seja, o país conseguiu a sua liberdade, ele tem que ter suas próprias leis, a sua própria Constituição. Após uma série de discussões, em 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América. O documento dividiu o governo em poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, claro, baseado nos ideais iluministas que nós trabalhamos no primeiro capítulo, né? George Washington, que eu falei para vocês, além de liderar o exército nas guerras de independência, teve um papel fundamental no grupo que aprovou a Constituição. Em 1789, ele foi escolhido como primeiro presidente dos Estados Unidos, governando até 1797. Aqui tem essa parte verde aqui. Leia a seguir a introdução e o primeiro artigo da Constituição dos Estados Unidos. Vocês podem ler quando vocês tiverem um tempinho. Bom, em seguida vem as questões que eu vou colocar na plataforma para que vocês respondam. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou muito boa com a câmera, mas vamos tentando. Até mais.